Então, pessoa, vamos a mais um super tutorial de correção. Estou aqui com a redação da Ellen, aluna excelente, extremamente dedicada, está enfrentando aí uns obstáculozinhos para elevar a redação dela ao 1000. Então, estamos aqui nesse momento para analisar o que houve, quais são os probleminhas aqui para nós conseguirmos sanar de uma vez por todas. Sei que a Ellen tem uma estruturação de texto muito boa, já muito avançada, então desconfio que não sejam grandes os problemas, talvez alguns aspectos para os quais ela não tenha se atentado ainda. Essa redação é de um tema pesado, é sobre o papel da ciência no mundo contemporâneo e na promoção do bem-estar social. Então, tema denso, né? Quando esbarra em ciência, arte, esporte, a maioria dos meus alunos não gosta de escrever. Creio que a distância do debate, né, seja muito grande e aí pesa um bocado no momento da escrita. Vamos ver como ela fez? Bom, as revoluções industriais iniciadas no século XVIII são as maiores responsáveis pelo desenvolvimento científico. No entanto, geraram inúmeros efeitos colaterais, como a dependência do crescimento econômico no mundo contemporâneo. Eu tenho mundo contemporâneo duas vezes? Não, né? Perdão. No mundo contemporâneo, estou travando na letra da Ellen. Que palavra será essa, gente? Levando? Fazendo? Eu sei que na frente é um promover e o bem-estar social, né? Deixando de promover, talvez, o bem-estar social. Fica evidente, assim, que a discussão sobre o desenvolvimento incipiente da ciência brasileira e a perda de credibilidade nas instituições científicas para lidar com essa crise é fundamental. Gostei da abordagem. Veja que o repertório ficou extremamente pertinente, o contexto ficou pertinente, porque na contextualização que ela constrói, o repertório está sobre o tema, né? Veja que na construção do repertório, quando ela fala de revoluções industriais, ela já inseriu na abordagem que as revoluções industriais pesaram para o desenvolvimento científico. É muito importante que na escrita do repertório você já inclua parte do seu tema, certo? O tema já veio problematizado logo na sequência, não veio? Quando ela diz, no caso, que os efeitos colaterais, como a dependência do crescimento econômico, pode ser um entrave, né? Um fator ruim, isso é excelente também, ou seja, repertório pertinente, check, o posicionamento, check, deu tudo certo, da mesma forma que o tema apareceu plenamente abordado, então não houve falhas para essa introdução. Assim como os tópicos frasais, os tópicos de abordagem do desenvolvimento, já ficaram bem claros para mim também, sobre o desenvolvimento incipiente da ciência brasileira e a perda de credibilidade nas instituições científicas. Veja que a qualidade dos tópicos da Ellen está na especificidade. São tópicos específicos, ou seja, eu sei exatamente sobre o que ela vai discutir no desenvolvimento, é de um detalhe do tema, desenvolvimento ainda no início e a perda de credibilidade. E além de serem super específicos, eles são ainda relacionados ao tema. Tem ciência dentro dos dois, você percebeu? Então, isso faz com que a introdução dela seja estrelinha, super simples. Veja que foi uma frase para cada coisa. Uma frase para o repertório, uma frase posicionou-se diante do tema, e em outra frase ela mencionou quais tópicos ela iria abordar dentro do recorte. E essa insistência no recorte, ciência, 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 fez com que o parágrafo ficasse à beira da perfeição. Então, para a introdução, eu não tenho nada para sugerir de falha, certo? Vamos ver o desenvolvimento, né? Então, ela continua dizendo que é relevante abordar, primeiramente, que o legado colonial é um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento incipiente da ciência no Brasil. Aqui eu tenho um pouco de
vamos dizer, de ressalva ou de hesitação em permitir que o repertório apareça ainda no tópico frasal. Então seria mais interessante que não viesse, sabe, que viesse só o tópico mesmo previsto ali na introdução. Como ficaria? É relevante abordar primeiramente que acho que eu nem preciso do que, né? É relevante abordar primeiramente o desenvolvimento incipiente da ciência no Brasil com heranças históricas. Ou é relevante abordar primeiramente as heranças históricas do desenvolvimento incipiente da ciência no Brasil. Assim, você não entrega de cara o repertório, mas cria um link, sabe, com o assunto que vai ser discutido lá na frente, que é o legado colonial. Não é bom jogar o conceito logo de cara, certo? Então fica um alerta, não usem conceitos no tópico frasal, na primeira frase que você vai abrir o parágrafo, né? Pesa demais ou fica forte demais. Então, atrase um pouquinho, deixe para o próximo período, né, para você trazer o repertório de fato que você vai abordar, para você não assustar na abordagem. Traz só uma palavra que faça menção ao repertório, mas não diretamente. Bem, diante disso, justifica-se um desenvolvimento frágil, eu não sei que palavra é essa, eu estou achando que a letra da Ellen está complicada, ou é a minha impressão que não está boa. Desenvolvimento frágil, estabelecido, ou estarrecido pelas heranças políticas de baixo investimento no país. Sobre isso, o historiador Sérgio Buarque de Holanda discute, não tínhamos essa vírgula, em sua obra O Homem Cordial, que discute, aqui também eu não tinha essa vírgula, que a sociedade brasileira possui uma visão metropolitana, seria isso? Metropolitana. Ellen, nós vamos brigar com sua letra. Metropolitana sobre países desenvolvidos e que estes são detentores de economias em desenvolvimento, é isso? Ao contrário de países periféricos como o Brasil. Prova disso é a visão de inferioridade no que diz respeito ao desenvolvimento científico no país. Quase perfeito, porque veja só, ela dividiu o parágrafo dela num tópico frasal, que acabou antecipando um bocado do recorte teórico, mas enfim, tem o tópico frasal. Ela quis gerar uma explicação, um bocadinho, desse tópico frasal. Na sequência, ela me trouxe o repertório com Sérgio Buarque de Holanda, e claro, com a nossa subalternização aos países desenvolvidos. E aí, veja que não veio o impacto disso. Ela fecha na prova. Tem um exemplo, né, de como isso acontece e não tem um impacto. Aqui para o finalzinho do parágrafo, houve duas falhas que podem ter afetado a avaliação dela. A primeira dessas falhas, é o fato de o exemplo ser vago. Não tem nada muito específico a respeito do que acontece de fato com ciência no Brasil, ou essa visão de inferioridade. A gente está falando sobre o quê? O fato de tecnologia da informação não ter desenvolvimento aqui, já que nós compramos tecnologia estrangeira. Tem a ver com o fato de o agronegócio brasileiro ter toda a sua tecnologia importada e não valoriza a produção tecnológica local. Então, a prova ficou vaga. E a prova, esse exemplo, quando você vai realmente dizer, olha, está acontecendo realmente isso aqui, é muito importante. E aqui, ela acabou ficando um pouco superficial, certo? Então, afeta um bocadinho o parágrafo da Ellen. Sem contar que a carência do impacto acaba não fechando o raciocínio. Ela terminou o parágrafo com a prova. E a consequência disso? A consequência tem que voltar ao tema. A consequência é uma redução do papel da ciência no mundo contemporâneo? Ou a consequência é o papel da ciência, vamos dizer, precarizado no cenário brasileiro? Ou distante da promoção do bem-estar social? Faltou, sabe? Sem contar que essa questão do bem-estar social, inclusive, se eu não me engano, não apareceu nesse parágrafo, né? Então tem um levíssimo
levíssimo tangenciamento, porque é importante que a maioria das palavras do tema, principalmente as centrais, estejam, né, em todos os parágrafos. Então, me preocupa um pouquinho, mas a questão da prova vaga é a que me preocupa mais. Até porque eu tenho a sensação de que se a prova tivesse sido mais específica, talvez essas palavras do tema estivessem embutidas. O que nós vamos fazer então, Ellen? Porque eu sei que você não tem espaço para acrescentar informações. Nós temos que tirar essa explicação, Ellen. Não tem jeito. Nós temos que ficar, no caso, com o tópico frasal, ele é super importante, com o repertório, que sustenta o seu parágrafo, com uma prova específica e não vaga, e o impacto. Essa frase do meio ali, em que você fez uma explicação, você não precisa usá-la. Você pode reservar esse espaço para ampliar o seu exemplo, sabe? E comprovar que isso que você está dizendo é real, que isso que você está discutindo realmente é assim. Você precisa trazer realidade para dentro do seu texto. Então, esse parágrafo ficou 50%, né? Se esse aqui era 100, esse aqui ficou 50, porque a carência dessa prova mais específica afeta muito a construção do parágrafo, a construção argumentativa. Bom, vamos ao terceiro. Concomitante a isso, vamos ver a crise, né? Agora eu entendi a palavra da Ellen. A crise de confiança nas instituições científicas ocorre devido à falta de investimento público em pesquisa, favorecendo então a queda da promoção da ciência no bem-estar social. Eu estou percebendo que a Ellen está querendo fazer muita explicação no tópico frasal. Pessoal, sabe para que serve a abertura do parágrafo? Esse tal tópico frasal é só para você citar qual é o assunto central que você vai discutir com uma palavrinha do tema conectada a ele, sabe? Você não precisa de mais do que isso. E como eu sei que a maioria dos meus alunos tem problema com espaço, porque o espaço das folhas é geralmente muito limitado, na realidade do Enem, então, mais limitada ainda, não dá para você fazer muita explicação. Você não precisa explicar causas na primeira frase. Então, bastaria que nessa linha 16 viesse, concomitante a isso, a crise de confiança nas instituições científicas afeta a promoção do bem-estar social, que era a palavra do tema. Só, não precisa de explicar sobre investimento e trazer tudo isso na primeira frase. O tópico frasal pode ser super simples, super direto, sem muita explicação. As explicações vêm depois onde faltou no outro parágrafo, na prova. Bom, vamos ver. Desse modo, o sociólogo Zygmunt Bauman, no conceito de instituição zumbi, discute que, apesar de existir uma instituição pública de ciência na realidade brasileira, seu funcionamento não acompanha as demandas sociais. Beleza. Prova disso não use o mesmo conectivo ou a mesma construção nos dois parágrafos. Vocês têm umas listinhas de conectivos que eu já mandei algumas vezes, né? Justamente para não repetir. Uma repetição de conectivo, 40 pontos a menos da competência 4. Então, perigoso, hein? Prova disso é o baixo crescimento científico e a constante redução de investimento nas instituições de pesquisa. Está vendo que a prova ficou vaga de novo? Ok, redução de investimento. Onde aconteceu? Quando é que aconteceu? Com qual setor? Qual setor que está faltando dinheiro? Aconteceu isso o quê? No setor de saúde? Aconteceu isso no desenvolvimento de vacina? A gente está falando em tecnologia de trânsito? A gente está falando de quê? Tem um caso, uma situação? Ou no caso ela menciona sobre o baixo crescimento científico. Tá, onde cresceu pouco? A gente está falando de quê? A gente está falando do agronegócio, como eu mencionei, a gente está falando da indústria da moda, a gente está falando de produção de alimento, o que é? Então, prova, pessoal, não é falar, está acontecendo assim. É importante você ter um caso, uma situação mais específica, sabe? Porque mostra que em qual lugar da sociedade essa situação que você está discutindo está acontecendo. Do contrário, argumentação frágil. Então, a argumentação ficou frágil nos dois parágrafos, não houve construção de impacto em nenhum dos dois
para retomar o tema e fechar os raciocínios. Então, enfraqueceu um bocado a estruturação dos textos também. Então, esse aqui também ficou 50. Não chegou a 100% de qualidade, não. Só a introdução tá legal. Então, cuidado. Reduzir um pouquinho aqui, vai abrir espaço para mais discussão aqui, para mais discussão aqui. Bom, portanto, cabe ao Ministério da Fazenda, cuja função é o acompanhamento da conjuntura econômica do país, juntamente ao Ministério da Comunicação. Então, eu já tenho o meu agente, tenho o meu detalhamento, que é a função, promover campanhas de conscientização em escolas públicas. Cuidado! Se você propõe uma campanha de conscientização na escola, é preciso que em algum momento do desenvolvimento você mencione que está faltando informação na escola. Você só pode lançar uma saída nos lugares onde você apontou que existe o problema. Tá vendo como faz falta o exemplo completo? Porque como o exemplo ficou vago, não deu para entender direito onde é que o problema está acontecendo. Então isso aqui alerta, perigo, tem acontecido o tempo todo com a maioria dos alunos. Só sugira saídas onde o problema foi apontado no desenvolvimento. Então, sobre o papel da ciência no mundo contemporâneo e suas consequências. Além disso, temos outra proposta, realizar investimentos em instituições científicas, oferecendo maior infraestrutura para os centros de pesquisa no Brasil. Mas não foi falado que está faltando infraestrutura, tá vendo? Faltou detalhamento lá e a proposta escapou aqui. Então, pessoal, a proposta tem que ficar alinhadinha com o nível de problema que você expôs no desenvolvimento. Então, tem escola aqui no final? Tem que ter escola aqui. Tem infraestrutura no final? Tem que ter infraestrutura apontada aqui, senão não casa. Com o objetivo de aumentar a credibilidade na ciência e romper, essa frase não ficou completa, né? O objetivo é aumentar a credibilidade na ciência e romper com o legado colonial. Não funcionou, infelizmente precisamos de umas reformas, né? Veja que o segundo parágrafo traça um aspecto histórico unicamente, que tem sido repetido hoje, mas não ficou claro, por exemplo, onde está acontecendo. Se ficasse claro onde está acontecendo, nós poderíamos atacar com informação aqui em espaços mais específicos também. Da mesma forma que quando o problema é apontado aqui, se fosse mencionada, por exemplo, a carência de infraestrutura no campo da saúde, no desenvolvimento de vacinas e tratamentos para doenças crônicas, por exemplo, eu teria a possibilidade de deixar a infraestrutura aqui. Então, desconfio que uma mexidinha aqui resolva aqui. Tá vendo? O texto da Ellen é bem estruturado, a redação é boa, só tem algumas lacunas que acabam naufragando um pouquinho os resultados. Coisa fácil de resolver. Quem vota aí pela Ellen reescrever esse texto? Eu! Vamos esperar? Vamos! Se quiserem tutorial da reescrita, votem, protestem, mandem mensagem, mandem um sinal de fumaça aí, combinado? Quer ter sua redação corrigida nesse perfil? Nesse nível de sangramento e de sinceridade que você já percebeu? Me conta, produzo para você na hora. Combinado?